slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Com um passeio pelas ruas de Contagem ou com um olhar para dentro de casa, uma galera de cineastas descobre personagens e histórias para suas produções. A ideia da Filmes de Plástico, que foge daquelas representações estereotipadas do pobre, negro e periférico, para encontrar no cotidiano os temas para suas filmagens. Essa escola de contagem, como ficaram conhecidas as produções desta turma, já teve 3 curtas exibidos em Cannes, 2 longas em cartaz ao mesmo tempo no circuito comercial e acumula uma enxurrada de prêmios do Festival de Brasília. Quem conta tudo pra gente é o roteirista, produtor e diretor Maurílio Martins, sócio fundador da Filmes de Plástico. E quem me ajuda neste bate-papo é esta galera da Escola Estadual Professora Maria Musi Guastaferro, de Venda Nova, que participa de um projeto de audiovisual bem bacana por lá também. Sejam todos muito bem-vindos e para começar vamos saber mais sobre o nosso convidado. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Maurílio, muito obrigada pela participação aqui no Geração. A produtora Filmes de Plástico está fazendo 10 anos esse ano e conta pra gente como é que começou essa história. Primeiro agradecer, né, pelo convite. Acho importantíssimo que isso seja feito até com mais constância, poder falar sobre a produtora, principalmente num espaço como onde você tem alunos. Incentivando uma futura exatamente. geração. A produtora surge, né, numa aproximação minha com o Gabriel na faculdade. A gente era da mesma região. Nascemos e fomos criados na periferia de Contagem, em bairros muito próximos, o Milanês e o Laguna, mas nós só nos encontramos no curso de cinema da UNA, nos primeiros dias de aula, e o Gabriel já era amigo do André, havia trabalhado com o André em projetos da Escola Livre de Cinema, e então surgiu o desejo já havia esse desejo, que ele se configura enquanto prática mesmo, quando a gente vai rodar um filme que se chama Filme de Sábado, que é o marco da produtora, né? E o Thiago, que é o nosso sócio também, trabalhou nesse filme como produtor. O Thiago só entra na produtora efetivamente depois, mas ele esteve em algumas produções nossas e, por coincidência, esteve na primeira. Então a produtora surge aí quando a gente finaliza o filme de sábado e ia começar a enviar para festivais, essas coisas todas. Então a produtora surge, dá um nome, o símbolo e pronto. Aí tem início essa trajetória de uma década. E me conta uma coisa, e por que esse olhar sempre em Contagem, por que fazer tudo lá, inclusive usando pessoas, às vezes, da família, que acabaram se tornando atores profissionais, né? Eu acho que tanto é que eu atuo no primeiro filme da produtora, né? Atuei em alguns, mas especificamente no primeiro, o filme de sábado. Isso surge de um modo meio natural. Ele não foi pensado, a princípio a gente não pensava nisso enquanto, vamos fazer dessa forma. Isso foi acontecendo, só que há pontos na nossa história, nas nossas conversas, nas minhas conversas com o Gabriel, na volta da faculdade, que a gente pegava o ônibus para voltar para Contagem, de ver esses rostos ali, ver pessoas, né? O lugar de onde a gente veio é um lugar rico de histórias. Eu sempre fui muito bom ouvinte, sempre gostei de ouvir histórias. Então, essas conversas eram constantes sobre trazer essas pessoas, trazer novos rostos para a tela,
o amor por aquele espaço. Eu tenho um amor muito grande pelo lugar onde eu nasci, cresci minha vida toda. E isso foi se configurando em filmes. Mas nós nunca sentamos, tivemos uma reunião para falar, olha, a partir de hoje vamos fazer. Não, isso foi muito natural. E aí vieram filmes como o Fantasmas, né, que eu também atuo junto com o Gabriel, sob a direção do André, e filmado na esquina de onde o André mora. E esses projetos foram surgindo e isso acabou se configurando uma marca muito importante até que culmina com o Ela Volta na Quinta, que eu acho que que é um filme, né, uma ficção, onde o André coloca a família toda para atuar e ele também atua. Isso eu acho que foi bem importante. O Ela Volta na Quinta, um pouco mais de um mês, que é ele atuando com a namorada. Então essas coisas foram acontecendo de um modo natural. Muito natural. Pois é, você está falando em atuar. A Camila atuou num filme que ela fez na escola. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto de cinema lá na sua escola, Camila. O projeto ele foi trago pelo professor, né, de geografia, César Cruz, e futuramente ele foi desenvolvido pelos outros professores, e aí foi acolhido pela escola. No projeto, ele é chamado Vivência de Cinema, onde os alunos eles criaram, né, de acordo com as salas, né, foram escolhidos 4 grupos, né, foram formados 4 grupos, e aí cada um tinha que fazer um curta-metragem, e abordando vários temas, né, como social, educacional, entre outros, racismo, direitos humanos, política e suicídio, que foi o que o meu grupo fez, onde eu atuei como protagonista, né, a atriz principal. E o Vitor foi o diretor? Sim, eu fui o diretor do curta. A gente optou por fazer um curta estrangeiro, com uma linguagem estrangeira. O nome do nosso curta foi The Last Feeling of Fear, que é o último sentimento de medo, em que a gente buscou abordar o tema sobre suicídio, que, na minha opinião, e do grupo que a gente decidiu, foi um tema que a gente pensa que é extremamente importante abordar para que as pessoas elas possam entender mais sobre o assunto, se colocarem no lugar da pessoa que sofre disso e o que leva ela a fazer o suicídio. Foi bem bacana, porque é uma nova experiência pra gente. Então, no final foi muito gratificante pra gente, que foi premiado, recebeu o prêmio de melhor filme estrangeiro, e foi muito legal. Uma boa experiência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dos estudantes, da Laura, do Daniel, deles, e também dos filmes da produtora no próximo bloco. E a gente vai ficar agora com um trechinho também de um dos trabalhos da Filmes de Plástico, que não poderia ser, claro, outro nome, Contagem. Roda aí. Bomba explode na cabeça, estraçalha ladrão. Feito logo neurônio capaz igual a razão. Eu vou cobrar e com certeza a guerra eu vou ganhar. Os truques e as correrias vão me ajudar. Take me by the hand, oh baby, take me by the hand. Não, aqui eu sou quietinho. Gente, que inspiração. Passado secreto. Muito doido. Vou ficar tranquila. Tranquila. Vou ficar tranquila? Sou virgem. Sei, mas não fez nada ainda. É virgem do quê? Agora conta também. Não, né, mãe? Sim. Faz as coisas, né? Tá, não conta não, quero saber não. Este curta, né, o 15 anos, é da festa desta menina, né, mas fala muito ali dessas relações entre mãe e filha. Você dirigiu esse, assim como Contagem, que a gente viu no bloco anterior, um pedacinho dele também. Dirigir, um olhar, tendo a vida ali quase, né, tão cotidiana, tão perto de você, o que você acha? Tem pontos positivos, negativos, as coisas ficam muito misturadas? Como é que é para dirigir isso? Especificamente o 15 é um projeto, enfim, que eu nutro um carinho imenso, porque ele é fruto de uma experiência prévia minha, que eu fotografei casamentos e baile de debutantes. Enfim, eu fui fotógrafo por 5 anos e eu trabalhava lá no Laguna, na região, na verdade, né? O fotógrafo que eu trabalhava, o Marcos,
ele é lá do bairro, então esse público, essa vivência com essas experiências moldam muito o roteiro para chegar nisso, porque essa convivência com essas mães, principalmente, que eu sempre falei, a festa de 15 anos ela é mais para a mãe do que para a filha. Então eu fui vendo isso e chegar ao filme, óbvio, né? Antes de falar da direção, eu acho que chegar nesse momento foi muito importante para moldar o meu olhar. A Malu, a protagonista, ela foi descoberta num teste que a gente realizou em escolas. Então sempre foi um hábito nosso ali de, quando a gente precisa de descobrir novos talentos, alguma coisa, a gente ir às escolas. E eu fui para um projeto lá em 2011, 2012, se eu não me engano. Ela era muito novinha e ela brilhou ali no teste, que ela nem queria fazer. Segundo ela, nas palavras dela, ela foi para zoar. Mas ela foi, fez, passou e já fez vários filmes daí em diante. Hoje é uma atriz mesmo, já fez vários trabalhos, já foi protagonista de um longa, fez uma participação no Coração do Mundo. E ali era nesse ambiente da escola, ali no papel da direção, que foi a sua pergunta, era a minha primeira experiência. Então isso ao mesmo tempo tinha todo aquele medo, né, o frio na barriga, mas também o prazer de dirigir. E dirigir Karine, dirigir Regiane, que viraram companheiras, né, fizeram outros trabalhos com a produtora. Karine agora, inclusive, está na nova temporada de Malhação, é uma das protagonistas. Karine tem uma carreira brilhante no cinema e na TV. E isso lá em 2013, meu primeiro filme solo, dirigindo Karine, dirigindo Regiane e a própria Malu. Então foi toda uma experiência muito gratificante, enquanto experiência mesmo, de colocar ideias, de coisas que eu já queria ter colocado às vezes antes, era ali meu primeiro momento. Então, a direção em si foi algo para mim, talvez, dos meus melhores momentos no cinema. Eu tenho uma pergunta. Quais que foram suas principais dificuldades em dirigir um filme? E gerenciar crises, porque um diretor, acho que ele tem um diretor, uma diretora, eu acho que você tem que estar preparado para as coisas que vão dar errado e conter a sua ansiedade, segurar a sua ansiedade e saber criar soluções para que aquilo prossiga, porque obviamente nas relações humanas isso vai estar sempre em rotação e sempre em mudanças. As coisas não são fixas, você pode querer uma coisa, desenhar, fazer uma decupagem, e quando chegar na hora vai dar errado. E aí como você vai lidar com isso? Enquanto diretor, enquanto diretora. Eu acho que esse é a minha maior dificuldade, é lidar com essa ansiedade. Eu gostaria de perguntar, com o resultado positivo do projeto na escola, possivelmente a gente vai ter ele de novo, né, que a gente vai ter que fazer os curtas, né, e enfim. E aí eu gostaria de pedir dicas, né, de qual cenário utilizar, dicas que a gente possa fazer o curta ficar com uma qualidade melhor. Eu acho que existe uma regra básica para se fazer filmes. Querer, parece bobo que eu vou falar, mas é real, querer fazer o filme. E não só querer o que vem depois do filme. Porque são duas coisas distintas. Quando você vai fazer um filme, se você quer fazer o filme, se o que te interessa, o que te move é fazer o filme, a sua relação com aquilo vai ser diferente. Você passa a olhar para as coisas com outro modo. Por exemplo, uma história com sua mãe, com seu pai, com seu amigo, com seu vizinho, passa a ser uma história mais interessante, porque o que te interessa é o processo. O que te interessa é fazer o filme. Quando você estabelece as metas antes do processo, você estabelece que você quer que aquele filme ganhe prêmios, o festival te interessa mais do que o processo, eu acho que é um problema. Então, assim, a dica que eu daria faça isso com o máximo de vontade, olhe ao seu redor, de verdade, olhe ao seu redor. Comece a observar com o que eu posso contar. Que história que eu posso contar? Será que eu preciso contar as mesmas histórias clássicas, as narrativas que me são impostas, enfim? Será que fazer o que já está sendo feito na Netflix com muito dinheiro? Eu posso fazer um filme com uma estrutura menor e eu posso fazer um filme na minha casa. Então, um exemplo que eu acho que é o maior, e nem sou eu que falo, o Fantasmas, filme do
da Filmes de Plástico, do André Novaes Oliveira, é um dos filmes mais estudados no Brasil. Merreca, mas aí o cara fica Quase ligando todo dia, sempre a gente ligou recebe ligando e-mails ontem, com pessoas nego tá me devendo, nos comunicando ou não pedindo mais recebo, informações que aí não tem estão como pagar fazendo o ou cara. mestrado ou doutorado Fica um ou saco, liga o dando celular. filme em aulas. O Fantasmas foi feito com uma câmera pequena, que era uma câmera do Gabriel, eu, o Gabriel e o André, o Thiago não era da produtora nessa época, e os meninos da 108 Filmes que estavam com a gente, né? A gente tem uma relação, é uma produtora também que vale a pena ser citada, porque a gente tem uma relação muito boa desde o princípio. É um filme feito com uma câmera, uma ideia mesmo, assim, o André, que eu acho um dos maiores diretores brasileiros vivos, e o André tinha esse roteiro e a gente filma. O Fantasmas, ele custa, o custo dele efetivo do que foi gasto no dia é quase nulo, e é um dos filmes mais celebrados, ganhou vários prêmios, foi exibido no mundo inteiro, e ele segue sendo estudado. Então esse é o ponto. Ao invés, nesse início, de querer fazer dessas produções, ou querer emular essas produções grandiosas, olha ao seu redor. Primeiro, vá com paixão no que você vai fazer, faça isso realmente, trate esse filme como uma coisa importante para você, antes do resultado final, e olhe ao redor. Olhe para as coisas, converse com as pessoas, observe essas histórias, que eu acho que isso é fundamental para se fazer filme. A partir daí, é isso. Você vai ir aprendendo e veja filmes, gente. Mas aí você já está entrando no meu assunto do terceiro bloco, que é justamente onde a gente consegue acessar tudo isso e esses prêmios todos que vocês receberam. Por isso, não sai daí, é no próximo bloco. Take me by the hand, oh baby, take me by the hand. Mas se eu te contar uma coisa, você não fala pra ninguém, né? Meu pai fala que a galera veio tocada, assim. A prefeitura colocou todo mundo pra fora. A galera veio, assim, a pé, de carroça. A cidade cresce rápido, né? É gente demais, né? Pra caralho. A gente viu aí um trechinho do longa, né, do ano passado, temporada, que vocês, assim, arrebentaram. Pra vocês terem ideia, só no Festival de Brasília foram 5 prêmios do júri. Melhor, me ajuda aí, melhor filme, melhor atriz... Melhor direção de arte, melhor fotografia e melhor ator coadjuvante. Pois é, fora os festivais internacionais, também vocês foram premiadas na Itália, não é? Sim, ganhou melhor atriz em Torino, que é um festival imenso, ganhou o prêmio do público em Belfort. O filme tem uma carreira Esse aí, danado, hein? Agora, qual que é a importância de um prêmio num festival assim? Existe enfim, não tem como não falar sobre isso, porque existe uma validação, né? Não só de prêmios, mas de seleção em festivais que determinam muito a carreira do filme. Então, se um filme é selecionado para um determinado festival, a carreira dele a partir daí, óbvio, depende muito do filme também. Uhum. Não é uma coisa automática, natural, o filme foi selecionado, ele vai circular porque ele foi selecionado. Mas que há uma força, óbvio, né? Uma contribuição imensa quando esses selos, por assim dizer, né? Dos festivais que selecionam ou dos prêmios que o filme ganha, gera curiosidade para outros festivais, gera curiosidade do público de ver aquilo, que isso também, as críticas positivas, claro, vão corroborando com essa carreira. Isso tudo determina um pouco do que é o filme para o grande público, né? E aí ajuda a entrar num circuito comercial, porque às vezes a dificuldade é justamente estar nas salas de cinema, né? E aí estamos falando talvez do grande problema do cinema brasileiro, né, que é a distribuição. A gente ainda tem um problema grave, enfim, é uma cultura, né, o brasileiro, isso comprovado em números, não é nós não temos tantos cinemas em comparação, por exemplo, com a França, números de sala dividido pela população, e aí lançar filme no Brasil nas salas comerciais ainda é uma coisa difícil, e quando você consegue chegar
nessas salas comerciais, levar o público é um outro problema. Então nós estamos vivendo uma fase em que quando um filme faz 10 mil espectadores, a gente comemora muito. Porque 10 mil virou um número assim, olha, para um filme independente, um filme com aspectos mais artísticos, assim, ele fazer 10 mil espectadores hoje virou algo de se comemorar. Eu, obviamente, acho que isso está completamente errado, né? A gente está falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes, em que filmes que são celebrados e que ganham, enfim, poderia ficar falando vários aqui, Baronesa. Mas vai ficar sem graça, sem ser aqui, viu? A vida leva a gente em caminhos diferentes. Arábia. O médico também achou que não era nada grave, que ele ia ser liberado hoje ainda. O próprio Temporada, que são filmes que estão aí nesse patamar de 8, 10 mil, 12 mil espectadores, e a gente comemora. Pois é, os meninos comemoraram muito. A Laura, por exemplo, ganhou o Oscar de melhor roteiro nesse trabalho que a escola faz. E aí, ano passado, ele foi exibido no festival, né? Conta onde que foi isso? Como é que vocês fizeram para as pessoas terem acesso a isso que vocês produziram? Então, a gente também postou nas redes sociais para poder ter uma grande visualização, mas porque o tema foi um tema bem assim, que foi racismo. Então, até a gente procurar as pessoas para quererem falar, se abrir, foi meio difícil, mas foi uma coisa muito bacana, gratificante pra caramba. E depois foi exibido num festival lá na quadra da Vilarinho, né? E a gente concorreu a 3 categorias e ganhou de melhor roteiro. Pois é. E vocês, assim, como é que foi? Você que faz um filme querendo que as pessoas assistam, né? Vocês fizeram propaganda para quem? Para a família, para os amigos? Como é que foi essa divulgação? Bom, a gente fez a divulgação realmente para a família, para os amigos e até acabar se expandindo da escola, né? Porque a gente tem amigos fora da escola. Então eu faço o curso, né? Então eu chegava e contava, professor, a gente fez um curta-metragem, eu gostaria que você assistisse. O que vocês têm em termos hoje que vocês não tinham no início? De equipamentos, de equipe mesmo, de staff, assim? Eu acho que as coisas foram ampliando, óbvio, né? Até porque os nossos filmes, a gente fazia filmes, às vezes, né, lá no início, com estrutura um pouco menor, Contagem mesmo, teve uma equipe super reduzida, ou Ela Volta na Quinta, era uma equipe de 7 pessoas, né, e é um longa que passou em vários países, ganhou vários prêmios, e foi feito com 7 pessoas, mas obviamente, orçamentos foram aumentando, os filmes também foram acompanhando isso, né, foram filmes com mais estrutura. Mas eu acho que o que mudou essencialmente foi isso, esse tamanho, porque eu acho que o modo de produção, a gente ainda respeita muito as nossas ideias que embasaram os nossos filmes desde o princípio. Então esse modo de fazer, ele muda só nesse tamanho, né? Porque, obviamente, você no coração do mundo mesmo. E aí já é para esse ano, né? Que vai estrear. Conta os planos aí, já que você falou do coração. Ele teve uma estreia, a estreia mundial dele foi no Festival de Roterdã, dia 25 de janeiro último. E ele agora vai ser exibido em Lisboa, no início de maio. E estamos com planos, né, de lançá-lo comercialmente no fim de agosto desse ano. Gostaria de saber, igual no curta Constelações, né, de 2016, eu gostaria de saber como é feita a escolha dos nomes, né, como Fantasma, Constelações. O Cecito Constelações justamente é o filme que tem uma história sobre isso. Quando eu mandei o projeto para o edital da Fundação Clóvis Salgado junto com o BDMG, ele se chamava Rastros. E aí, quando na defesa do projeto, há um pitching, estava eu e o Thiago, o nosso produtor, e aí o projeto, eles falaram, olha, nós adoramos o projeto e tudo, mas a gente não gosta do nome. E o Thiago também não gostava do nome, do Rastros. E aí começou um trabalho sobre isso, e foi o primeiro projeto meu que teve alteração de nome. Então aí Constelações chegou, até como uma sugestão do Thiago, chegamos no nome. Mas os outros, quase sempre quando o filme já está pronto, a gente já costuma ter o nome. Em alguns casos, por exemplo, do Fantasmas, o André não tinha um nome,
Então o primeiro roteiro vem como um projeto ou com título provisório ou sem nome, mas quando foi montar, o nome já existia. E assim vai. Esses nomes costumam vir juntos com o projeto, até porque quando você tem que mandar para edital. Então você manda com o nome. Óbvio que dá para mudar depois, mas costuma estar ali atrelado. Qual filme que você mais gostou de fazer, de atuar? Eu amo ter feito Fantasma, sim, como ator. Toda hora. Eu acho uma experiência, eu lembro desse filme com muito carinho. Não, ia até te dar ideia, bicho. O filme de sábado, porque foi minha primeira experiência como ator, e dirigir, eu adoro o set do 15, porque era um set muito divertido, assim, era um set meio... As pessoas, acho que estávamos todos muito leve no coração do mundo. Foi minha experiência mais intensa de cinema. Fiquei e fico, né? Estamos ainda com o filme, vamos lançá-lo por muito tempo. Eu acho que cada um, eu tô igual aqueles papos de qual o filho preferido, né? Você não consegue falar. Quem sabe daqui não sairão cineastas, Daniel Quessé, as meninas, quem sabe um futuro no audiovisual. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Maurílio, muito obrigado por ter vindo, de verdade. Muito sucesso, com muitos prêmios, muita gente vendo os filmes também. E vocês já sabem, né? Se perdeu alguma coisa do Geração, entra lá no nosso canal no YouTube, no portal da Assembleia, mande sugestões, opiniões, críticas, também para o nosso Twitter. Eu te espero, até a próxima.